Muito bem. Nós sabemos que família nasceu no coração de Deus. Deus formou a primeira família. Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher, os colocou juntos ali no jardim do Éden, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Adão e Eva tiveram, como diz a Escritura, filhos e filhas. Bem, se nós hoje temos famílias e pessoas, mulheres que tiveram 20 filhos, 22, 23, 24 filhos, a mesma esposa, o mesmo marido, nós podemos ver que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. O Senhor havia dito: multiplicai-vos. Mas nós sabemos que, assim como a vida a dois, assim como a vida conjugal, traz os seus desafios e é uma arte poder viver bem e viver feliz. Uma arte porque vai implicar em duas pessoas com criações diferentes, vindas de lares diferentes, formaram uma nova família. Pessoas que receberam uma educação diferente. E agora vão ter de formar um novo lar, um novo modo de viver e de educar os seus filhos. E é preciso que haja esse foco bem direcionado na educação dos filhos, para que eles possam minimizar ou evitar ao máximo os sofrimentos na vida adulta, se aprenderem desde cedo a lidar com os relacionamentos, a amar, a perdoar e a caminhar juntos. É isso mesmo. Na família, um dos grandes desafios é este, é os irmãos crescerem unidos. A palavra de Deus nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é tudo tão suave, é como o óleo precioso sobre a cabeça, é como o orvalho do Hermon. Então o Senhor está falando sobre aquilo que é tão agradável, aquilo que é tão bom, que é tão suave. A união, a unidade na família, viverem unidos os irmãos. Mas isto não é algo assim natural. Isto é algo que deve ser ensinado, deve ser orientado e deve ser experimentado dentro da família. Os irmãos viverem unidos, os irmãos aceitarem-se uns aos outros e buscarem viver em amor. O amor é paciente, o amor perdoa, o amor, ele não trata a partir dos seus interesses, mas o amor busca o interesse do outro. Isso tem de ser ensinado dentro do lar, tem de ser ensinado pelos pais. E nós vamos ver no nosso programa de hoje, dentro do contexto da família de Davi. Davi se casa com Mical, mas Mical não segue Davi, nem nos bons momentos, nem nos maus momentos. Mical deixa Davi sozinho. Ela gosta do palácio, ela se sente uma princesa, ela se sente apenas a filha de Saul, então ela deixa Davi sozinho. E Davi, lá no seu infortúnio, Davi nas suas lutas, na perseguição de Saul, Davi mora em caverna, Davi mora no meio dos inimigos, Davi mora no deserto, Davi tem de estar fugindo o tempo todo, até que ele então vai tendo esposas. Ele se casa com Abigail, a viúva de Nabal, e ele se casa com Agite, ele se casa com Ainoã, ele se casa com outras mulheres e os filhos vão nascendo. Filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Então nós vamos ver que esses meninos, eles não crescem com aquela liga de família. Eles não crescem com aquele amor uns pelos outros como irmãos de sangue, pai e mãe, a mesma herança. Então eles vão crescendo, mas se sentindo separados, criado cada um deles com as perspectivas da mãe que ensinava.
Isso pode acontecer hoje ainda em muitos lares, em muitas famílias, onde os pais se separam, ou há um novo casamento, ou há a morte de um dos cônjuges, e às vezes vem o irmão, o enteado, o irmão, por parte de pai, por parte de mãe. Se crescem juntos, tudo bem, mas se não, então não tem aquele amor, não tem aquela união, não tem aquele mesmo coração. E isso aconteceu aqui. Vamos ver o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Nós vamos ver quando os filhos de Davi já são adultos, como eles vão se portar. Diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai jamais o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Vamos parar aqui. Então, Adonias, filho de Agite. Quem era Adonias? Era dos mais velhos. Adonias, ele disse: Eu reinarei. Bem, parece algo muito simples, parece algo praticamente inofensivo. Filho de Davi, um deles haveria de reinar depois do pai. Mas quem deveria escolher quem reinaria era Davi. E Davi teria de Deus a direção para saber quem haveria de reinar. Não apenas o mais velho, não apenas o primogênito, mas aquele a quem Deus escolhesse. Nós vemos que no direito de primogenitura, na família de Jacó, de Israel, não foi o mais velho, não foi Rúben, o primogênito, quem recebeu a herança, quem recebeu a continuidade do nome de Jacó, de Israel. Não foi o direito de primogenitura para Rúben, mas caiu para Judá. Por quê? Porque Rúben, ele profanou o leito de seu pai. Antes de ser indicado para ser aquele que tomaria o bastão da família, aquele que levaria o nome da família, aquele que haveria de continuar com a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó. Rúben, com pressa, ele passou à frente e ele então se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Ou seja, ele passou o carro na frente dos bois. Ele quis apressadamente se projetar ou dizer que ele era o primogênito. Isso foi mal aos olhos de Israel, aos olhos de Jacó. Então ele rejeitou, disse: Rúben, você profanou o leito de seu pai, você não é o primogênito, não serás o melhor. Os outros dois irmãos, Simeão e Levi, os dois fizeram algo que contrariou muito a Israel, a Jacó. Eles usaram de uma maneira assim, não boa, uma maneira, podemos dizer assim, eles usaram de um estratagema, de esperteza, mas não usando o nome de Deus. E eles mataram os homens de Siquém, porque o seu príncipe havia abusado da sua irmã, Diná. Eles então mataram todos os homens de Siquém de uma maneira cruel, a traição. E isso não faz parte de Deus, das coisas de Deus, da herança do Senhor. Então nem Rúben, nem Simeão, nem Levi puderam levar o bastão, puderam levar o nome de seu pai, mas o quarto filho, Judá. Judá. E de Judá é que iria proceder o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De Judá viria aquele que se assentaria no trono de Israel para sempre. Então Deus estava escolhendo a tribo de Judá. Deus estava dando o direito de primogenitura para a tribo de Judá. E no caso de Davi, Davi era da tribo de Judá.
Davi, da sua descendência, viria aquele que se assentaria no trono para sempre. Viria o Messias, que haveria de assumir o reinado de Israel e reinar para sempre, da tribo de Judá. Mas Davi, ele com aqueles filhos todos de 8 esposas, Davi não tinha escolhido quem haveria de reinar. Mas Deus havia dito que seria Salomão, ou seja, o filho da paz, Salomão, filho de Betseba e Davi. Mas Adonias vê o seu pai velho, vê que o pai já não consegue mais reinar, o pai já está debilitado, já está mais acamado, e então ele se apressou, ele disse, eu reinarei, eu reinarei. Ele estava fazendo isto, passando por cima da autoridade do seu pai. Ele estava fazendo isso, passando por cima da autoridade do que Deus havia dado e tendo escolhido Salomão para reinar. Então ele estava dizendo, eu reinarei. E diz aqui o texto, no versículo seguinte, assim, entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Adonias, então, ele usou de um estratagema, ele buscou a confiança e a amizade dos 2 grandes homens de Israel. De Joabe, que era o comandante do exército, toda a força do exército obedecia a Joabe, e do sacerdote Abiatar, que era o sacerdote com quem Davi se aconselhava para as guerras e que este sacerdote Abiatar era a autoridade espiritual em Israel. Adonias, então, ele disse, eu reinarei. E ele segue uma direção completamente avessa ao que Deus tinha proposto. Um problema na família, um problema entre irmãos, um problema gravíssimo que vai trazer morte, vai trazer destruição dentro do palácio, na família de Davi. Ele busca amizade com Joabe e com Abiatar. Adonias está pensando apenas nele, ele não está pensando no reino, ele não está pensando no seu pai, ele não está pensando na família. E aqui nós encontramos a raiz de todos os problemas. A raiz dos problemas é egoísmo. Quando a pessoa pensa em si, quando a pessoa pensa em subir, em crescer, muitas vezes ela não se preocupa de estar pisando nos outros que estão à sua frente. Ela não se preocupa em empurrar, em tirar da frente, em matar se preciso for. Por causa do egoísmo. Egoísmo. Era o problema de Adonias. E diz aqui o que ele fez. No versículo seguinte diz, imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Adonias, então, ele está se autopropondo rei de Israel. Ele está tomando posse, ele mesmo, do trono, sem a bênção de seu pai, sem o conhecimento de seu pai e dos outros seus irmãos. Ele prepara um banquete, ele prepara um churrasco, ele prepara uma grande festa, claro, fora do palácio, claro, fora de Jerusalém, claro, longe dos olhos de seu pai e dos olhares dos outros que não apoiavam, que eram exatamente Zadok, Benaia, Natã, Simei e Rei. Ele se propõe ele mesmo ser elevado rei de Israel, sem o conhecimento
e o apoio de seu pai. Problemas entre irmãos. O problema do egoísmo, que às vezes faz um irmão não olhar o outro, não atender o outro nas suas necessidades e também nos seus direitos. Nos seus direitos. Olha como é importante que os pais ensinem os filhos, ensinem as crianças, desde pequeninas, a respeitarem uns aos outros, a respeitarem os pais. Como é importante que a criança saiba o seu lugar, o seu quarto e o quarto de seus pais. Não invadir a privacidade de seus pais. Como é importante que a criança saiba respeitar o direito dos seus irmãos, as coisas, os objetos de seus irmãos, o guarda-roupa, a roupa, o quarto, a privacidade de cada um. Como é importante esse respeito desde pequenos. Porque se isso não acontece, vai haver uma constante rixa, constante briga. Eu me lembro, há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, esteve um pastor entre nós e ele contou com muita tristeza como os seus 2 filhos, que cresceram juntos, é claro, adolescentes, tornaram-se jovens, e um dia, numa briguinha à toa, os 2 brigavam muito. Brigavam quando pequenos, brigavam quando juniores, brigavam quando adolescentes, e agora jovens continuavam brigando. E por causa de uma coisa que um falou com o outro ficou muito cheio de raiva, encolerizado, estavam ali no churrasco, e o outro pegou a faca do churrasco. E ele golpeou seu irmão, que veio a falecer. Um irmão matando o outro, como Caim matou Abel. Seja por acidente, seja por um momento de ira, é algo inconcebível. Irmãos que se agridem, irmãos que brigam. Há muitos pais que acham natural isso. Irmãos brigam, é assim mesmo, eles brigam. Não deve ser assim. Os irmãos devem ser ensinados a se amar e a se respeitar. Os irmãos devem ser ensinados a se perdoarem e a pedirem perdão. Eu me lembro quando criança, nós fomos criados assim, quando um irmão brigava com o outro, ou fazia alguma coisa que ofendia ou atrapalhava o outro, papai e a mamãe faziam a gente abraçar um ao outro, dar um beijo e pedir perdão. E se pedia de qualquer jeito e falava, me perdoa, sem ser do coração, enquanto não houvesse um perdão de verdade, eles não paravam de insistir para que houvesse o perdão, para que houvesse um abraço, para que houvesse um sorriso e um perdão de verdade. Para que os irmãos pudessem crescer em união, juntos. Na família de Davi, nós vamos ver aqui que Davi, quando recebe esta notícia que seu filho Adonias disse, eu reinarei, e já estava lá fazendo uma festa, um banquete, se proclamando a si mesmo rei. Vem Betseba, vem Natã, o profeta, e dizem para o rei Davi, olha, o senhor não disse que quem reinaria seria Salomão, pois Adonias já reina. Então Davi manda preparar tudo para coroar Salomão como rei no seu lugar. E enquanto Adonias está terminando aquela festa, Salomão está sendo coroado rei em Jerusalém. E há gritos de vivas, de júbilo ao novo rei, e quando esses gritos chegam até onde está a festa de Adonias, e alguém traz a notícia dizendo, Davi ungiu, o profeta ungiu Salomão como rei. Davi colocou a coroa sobre a cabeça de Salomão. Então Joabe e Adonias e todos disseram, olha, em outras palavras, estamos perdidos. Nós estamos fazendo a coisa errada. Nós não estamos fazendo como deveria ser. E vai cada um murchinho para sua casa. Joabe se pega às pontas do altar, pedindo misericórdia. A mesma coisa com Adonias. Primeiramente,
Salomão os perdoa e diz: se vocês forem justos, se vocês fizerem por onde, serão aceitos, porque é tempo de alegria, é a coroação do rei. Mas nós vamos ver ali que na casa de Davi houve sempre problemas entre irmãos. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Mais de uma esposa. Por quê? Criação diferente. Por quê? Não acompanhamento do pai de Davi aos seus filhos. Como diz aqui a respeito de Adonias, jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Diz o texto que ele era muito bonito e nascera depois de Absalão. Talvez a beleza dele até inibisse Davi de corrigi-lo, de ensiná-lo, mas os frutos que vêm de egoísmo, de falta de obediência, os frutos que vêm são amargos, terríveis, frutos de morte, de tristeza. Nós vemos aqui que na vida de Adonias, pouco mais para frente, quando você vai ver, Adonias ainda continua desejando o reino. Adonias ainda continua não aceitando que ele não é o rei, não aceitando que ele não vai reinar sobre Israel. E até que ele então é rejeitado por Salomão, quando Adonias pede a Betseba que peça a Salomão Abisag, que tinha sido uma jovem de extrema beleza, que estava com o rei Davi na sua velhice. Então ele pede Abisag como esposa, que Betseba pedisse. E Betseba vai falar com Salomão e Salomão diz: olha, mãe, ele ficou com muita raiva e disse: olha, o que mais lhe falta senão o trono? Se ele tem Abisag, o que mais lhe falta senão o trono? E ele disse: olha, ele disse esta palavra contra si mesmo. E Adonias foi morto. Houve a ordem de ser morto. Por quê? Por quê? Porque desde o começo, Davi não corrigiu seus filhos. Davi não ensinou o respeito mútuo. Davi não trouxe aqueles princípios mais simples. Às vezes os pais acham que os filhos já sabem tudo. Já pensam que os filhos já entendem, já sabem o que devem fazer, como devem proceder. Mas eles não sabem. Eles precisam aprender. Aprender com seus pais. Aprender ouvindo. Aprender vendo o exemplo. Aprender caminhando juntos. Aprender com pais que ensinam. Pais que gastam tempo para estar com seus filhos e lhes ensinar a vontade de Deus. Portanto, problemas entre irmãos, briga entre irmãos, não são coisas aceitáveis que nós devemos dizer: é normal, é natural, é assim mesmo. Pelo contrário, nós devemos buscar ao Senhor, devemos ensinar os nossos filhos a terem este amor, esta compreensão, este perdão, para que na idade adulta eles sejam amigos. Amigos. Não tem coisa mais gostosa para os pais do que os irmãos que se amam. Uma família unida, uma família que se ama, que ora junto, uma família que busca junto a presença do Senhor. Amém? Então, ensinar desde cedo para evitar os problemas no futuro. Aqueles filhos que têm mais dificuldade com relacionamento precisam ser moldados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Eu convido você a orar conosco. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. Ore comigo, entregando ao Senhor a sua casa, a sua família, os seus filhos, as suas dificuldades. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te entrego a minha vida, o meu coração, a minha família. Tudo que somos e tudo que temos é Teu, Senhor. Recebe em Tuas mãos. Ajuda-nos a estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, como família, caminhando juntos em amor, em compreensão, em bondade.
Dá-nos o Teu Espírito Santo para nos ensinar. Pai, que cada família que nos assiste seja tocada pelo Teu Espírito para viver na Tua presença, fazendo aquilo que Tu queres. Abençoamos cada lar que nos assiste, cada família, a esposa, o marido, os filhos. Haja amor na família, haja amor entre os irmãos. Que o Senhor abençoe para que possam caminhar em compreensão, em perdão e em amor. Que cada lar receba o toque do Senhor e a Tua bênção. Bênção de amor, de paz, de bondade, de verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.